boa noite. Tudo bem? Eu sou Carolina Borges. Estamos iniciando hoje a nossa nona live da Maratona de Lives Ela é a Luz. E hoje teremos um convidado muito especial. Estaremos contando com a participação do professor Dalton Cortucci de São Paulo, certo? Bom, para quem não conhece o professor Dalton, né, ele é um grande facilitador de Enneagrama no Brasil, certo? Ele tem múltiplas formações, é engenheiro, físico, apresentador e empresário. E ele vai tratar hoje para a gente o tema, o Enneagrama e as armadilhas da personalidade. O seu mini currículo. O professor Dalton, ou facilitador Dalton Cortucci, ele é engenheiro, físico, coach e empresário. Construiu a sua carreira no segmento de TI e telecom, trabalhando mais de 30 anos no mundo corporativo. Com base nessa experiência de campo e complementado por estudos de neurociência, psicologia, antropologia e culturas diversas, dentre elas a tradição espiritual, atua como conferencista e facilitador em temas relacionados ao desenvolvimento pessoal. É um entusiasta do Enneagrama da personalidade há 20 anos, com um canal muito rico no YouTube, não sei se vocês conhecem, e também tem como tarefa divulgar e ensinar o Enneagrama, sobre o qual desenvolveu cursos em videoaulas e apresenta lives no YouTube e Facebook. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Boa noite. Vamos ver quem está aqui conosco, né? Muita gente bacana, muita gente querida. Minha querida Magda de Paula, foi minha treinadora de coach executivo. Minha querida Malu, de Barreiras, em Bahia. A Elisiane Cristino, minha colega do 7 de setembro. O Abdão Porto. O Vinicinhos está online, né? Temos também o Anderson, da Nacional Dental. Temos o professor que já está presente, o Aleilson. Maria, boa noite, sejam bem-vindos. A minha querida Antônia, Lenilton, enfim, né? Então, se você chegou agora, pega esse aviãozinho, envia, chama os teus amigos para participar conosco. Então, sem mais delongas, vou convidar aqui o professor para iniciar a nossa live. Olá! Muito boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Essa é a primeira vez que eu participo de uma live no Enneagrama. No Instagram. Então eu sou amador. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo aqui. Já há algum tempo admiro o seu trabalho, né? Os seus vídeos no YouTube, né? Seu movimento também no Facebook. Foi uma das primeiras pessoas que eu chamei quando eu decidi, né, fazer esse projeto, e você prontamente, né, se colocou à disposição. Então, eu estou muito feliz por tê-lo aqui, né, para a gente poder trocar um bate-papo. Professor, então,
professor, não sei, né? Como é que você prefere ser chamado? Olha, é raro as pessoas me chamarem de professor, viu? Me chamam de Dalton mesmo. Pode ficar à vontade. Tá, então, Dalton, você propôs o tema, né? O enneagrama e as armadilhas da personalidade. Então, nós temos aqui no nosso público tanto alunos que já conhecem o enneagrama, né, que já fizeram cursos básicos, temos alguns poucos que já são treinadores e também algumas pessoas que são leigas, né, que talvez Ok. estão tendo um primeiro contato. Eu tenho uma pessoa em especial, que é o Alex Souza, né, que ele é controlador do município de Ilhéus, na Bahia, né, que ele diz que está muito feliz, né, Eu conheço. por estar. Ele tem uma participação ativa nas nossas lives lá no YouTube. Ajuda E ele bastante. vibrou muito quando viu a publicação, ele ficou bem feliz, né? E ele está muito feliz por estar aqui. Eu Então, também. professor, como nós poderíamos iniciar? Talvez dando uma denominação mais básica, né, para as pessoas que talvez não conheçam ainda o que é o enneagrama, o que seria essa armadilha da personalidade. Eu acho que vale a pena comentar como é que eu me aproximei do Enneagrama, que foi sem querer. Sim, claro. Né? E isso faz com que eu me torne, vamos dizer assim, um não terapeuta e um não espiritualista. Não que eu descarte qualquer coisa assim. Mas lá em Buenos Aires, ó, 20 e poucos anos atrás, a gente vai jantar muito tarde depois do trabalho. Então eram umas 10 horas da noite, e se toma muito vinho, e estamos jantando. Aí tem um outro engenheiro de satélites, e ele chegou com algumas coisas e tinha um livro de Enneagrama, que era o livro da Ellen Palmer. Isso no final dos anos 90. Eu olhei aquilo e vi aquela estrelinha, falei, alguma coisa satânica, bruxas de Salem, alguma coisa assim. Eu falei, o que é isso aí? Aí, daquele jeito meio engenheiro, ele me explicou, mais ou menos. E naquela época você não tinha a divulgação que a gente tem hoje, né? Muito embora já existisse internet e tal. E como ele me explicou na minha linguagem, vamos dizer assim, né? E que ele utilizava para liderar pessoas, me interessei. Eu vivia daquilo, né? E, bem, eu comprei o livro, comecei a ler o livro, achei muito interessante e comecei a observar, né? Não tem nada de místico aqui. Tinha algumas coisas e tal, mas eu pulava, essa parte eu pulava. Então eu comecei a observar as pessoas, obviamente, não a mim, né? E aí comecei a perceber uma certa coincidência, porque para mim até então era coincidência. Existem alguns padrões que coincidem. Parecem existir padrões que coincidem. Nada, não é uma lei, absolutamente. E aí eu comecei a perceber que a minha interpretação sobre as pessoas tinha a ver com a minha visão. E eu falei, isso aqui está tudo errado. Eu estou começando a encaixar pessoas dentro do que eu estou lendo, mas segundo a minha visão, porque eu percebi alguns erros que eu cometi. E eu parei tudo e comecei a olhar para mim mesmo. E foi um processo. E lá pelo começo dos anos 2000, eu devo ter levado uns 3 anos assim, só me observando e percebendo o que era automático em mim, as minhas reações, as mesmas situações eu reagia sempre da mesma forma, os pensamentos reincidentes. E eu falava, nossa, eu tenho um padrão também, não é só aquilo que eu estava vendo nas pessoas, também tem. Eu achava que eu era alguma coisa diferente. E aí eu comecei a me estudar e ir mais para dentro. Inclusive voltei lá na minha infância para tentar entender como aquilo nasceu, até onde eu conseguia me lembrar.
E eu percebi vários medos e vários comportamentos que haviam na minha infância que eu nunca tinha prestado atenção depois de adulto, que se repetiam de uma forma mais sofisticada, porém, no mérito, era a mesma coisa. Era o mesmo medo, era a mesma reação, era a mesma forma de pensar, era a mesma forma de sentir. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio é muito assertivo, né? E aí, a partir dessa compreensão de mim mesmo, que eu diria, não posso colocar numa escala, porque eu não sei o quanto eu sei a meu próprio respeito, mas eu sei muito mais do que há 20 anos atrás, eu comecei a usar para liderar, que era a minha vida. Inclusive, no mini currículo aí, você falou 30 anos, eu vivi 42 anos no mundo corporativo. Sempre no mundo corporativo. Nada fora dele. E a gente, eu não me auto mais denomino coach, mas eu sou um coach dinossauro, no tempo que as corporações mandavam você para fora do país, para uma escola, e lá se reunia gente de todo mundo e tal, e eles ensinavam a gente a liderar, ensinavam uma série de regras e tal. Nem existia coaching fora, no mercado, como certificação, e você vira um coach e tal. Não, era uma denominação corporativa interna, o objetivo era liderar a partir do conhecimento das pessoas. Então, o livro me atraiu porque eu já tinha uma certa noção. E, inclusive, há uns 10 anos atrás, está até no YouTube, eu tenho uma entrevista para a Beth Pimentel, que era uma psicóloga que tinha um programa na Rádio Jovem Pan de São Paulo, sobre comportamento, etc. E eu já cantava a bola. Falei, o Brasil tem uma indústria de certificação de coach, isso aqui vai cair numa vala comum, né? Tem 10 anos isso, mais ou menos, está lá no meu canal do YouTube. E dito e feito. E foi uma das preocupações que eu tive com o Enneagrama. Quando eu avancei, comecei a entender melhor, comecei a contratar gente, inclusive baseado no Enneagrama, o que é uma forma muito simplista de dizer, porque eu tinha já experiência na contratação de gente para os meus projetos, sabia o que eu queria e tinha uma percepção legal já das pessoas. Mas eu usava o Enneagrama para tentar encaixá-las, e aí eu seguia o Enneagrama para ver se esses caras batiam com o que eu estava pensando sobre eles. Então foi uma ferramenta muito interessante para mim também, e para a gestão também. Bom, aí o tempo passou e a internet me permitiu começar a fazer vídeos de desenvolvimento pessoal. E aí comecei a falar sobre o Enneagrama também. E aí comecei a fazer lives, e o negócio pegou. Não é para muita gente, porque eu costumo dizer que o Enneagrama é para todos, mas não é para qualquer um. Não tem nada a ver com preconceito, isso tem a ver com você estar preparado para isso. Eu lá, 20 anos atrás, quando vi o livro, eu li como instrução, não como uma experiência pessoal. Isso aqui é literatura, é como um manual da IBM, né? É um manual de operação de satélite, é um manual, é conhecimento, informação. E eu sempre digo para as pessoas, informação não é transformação. Eu tinha muita, mas não transformei coisa nenhuma. Só depois que eu comecei a entender a mim mesmo, que eu comecei a mexer em alguns padrões que me atrapalhavam. E eu percebi que isso funcionava, porque eu estava atrás daquele padrão, o chamado eu verdadeiro. Pô, existe um eu verdadeiro. Isso daqui é um falso eu. É um cara que está aqui no mundo corporativo, que tem lá um perfil. Ah, aquele cara é chefe, né? Chefe, que chefe? Ele é diretor, ele é gerente, ele é supervisor. Então, as pessoas é como uma lente da câmera, elas vão encaixando para ver como é que elas te enxergam pelo seu título. Esquecendo completamente quem você é ou como você se comporta e tal. Então, quando já chega lá, aquele é o grandão. Então, ela já tem um nível de protocolo de comunicação. Um médio é um outro nível e assim por diante. Tudo errado, né? Porque as pessoas se confundem com os rótulos, com a nossa função, com o tamanho da sua liderança. E você, se você não tiver ciência de si mesmo e vestir a roupa disso daí, você também se confunde, achando que é um
gostosão. Um belo dia, até uma parte engraçada. Acho que lá pelo meio dos anos 90, a minha esposa, eu tinha ido para uma situação muito legal numa companhia e tal. E aí, agora você vai ter uma sala reservada, vai ter uma secretária, eles vão te dar um carro e tal. E aí, uau, né? E a minha esposa falou assim, você acha que você é grande coisa? Ninguém é insubstituível, numa dessas os caras vazam com você. Aquilo me feriu. Feriu o meu orgulho. Falei, quem que você pensa que você está falando? Olha só, lá uns 33 anos, alguma coisa assim, com ascensão. E isso ficou marcado para mim, porque quando eu comecei a estudar o Enneagrama, eu percebi a roupa que eu tinha enfiado do rótulo que estavam me dando e que eu não era nada daquilo. Era só uma imagem para as pessoas. E eu era realmente substituível, perfeitamente trocável, né? E assim vai todo esse progresso até chegar aqui já um dinossauro e eu já consigo acumular experiência suficiente, pelo menos a meu ver, para poder ajudar as pessoas no Enneagrama. Só que tem um detalhe, né? O meu espírito, vamos dizer assim, engenheiro, ele é o carro motor, né? A locomotiva do Enneagrama para mim, porque quando eu faço as minhas lives, eu sempre digo para as pessoas, eu estou preocupado com o seu daqui a pouco. Ou seja, você tem um problema com o marido, você tem um problema com a sua namorada, com o seu professor, com o seu chefe, e você tem que resolver isso aí. Se você começar a parar e ficar observando lá no trabalho como são as pessoas, você não vai fazer o seu trabalho. Então, a gente tem que ser bem prático. Então, é mais ou menos assim que eu conduzo as coisas, de uma forma prática. Eu leio bastante, pego o que me interessa na praticidade, no resultado, porque a minha vida toda foi resultado. Então, eu preciso passar resultado. Só que não superficialmente, porque se for superficialmente, o ambiente muda, o resultado não vai ser o mesmo. Então você tem que se conhecer bem, você tem que aprender o básico do Enneagrama, a técnica do Enneagrama, toda a informação do Enneagrama, experimentá-la para obter resultados. E como toda ferramenta, você pode usar para o bem ou para o mal. Porque o Enneagrama, a meu ver, é poder. Acima de tudo, poder sobre você mesmo, que é isso que interessa. Agora, se você quiser usar para manipular os outros, e que a gente manipula, todos nós manipulamos de uma certa forma, no mínimo tenha consciência que você está fazendo isso. Aí você usa a sua ética, se você está fazendo bem ou mal, usando o Enneagrama. É mais ou menos isso, né? Essa é a história. Por isso que alguns... Eu já ouvi um termo assim, que disseram que eu sou meio lobo solitário, né? Porque é um mundo terapêutico, né? Com muitas pessoas da ciência da psique e tal, e eu não tenho nada, nenhuma, exceto na prática, eu não tenho qualquer interface com isso. Então, se eu vejo, por exemplo, uma teoria psicológica, eu vou lá na neurociência para ver se aquilo era a solução que Freud ou Jung deram para determinada coisa, porque eles não tinham um scanner para ver como é que era o cérebro, como é que é hoje na neurociência. E isso a gente vê que muitas teorias, que na época eram fantásticas, eles não podiam olhar coisa nenhuma, hoje você vê no scanner que é um problema fisiológico, né? É um defeitinho em algumas redes neurais, com algumas sinapses e tal, que gera aquele tipo de coisa, e a gente até então embarcava nas teorias psicológicas, né, ou psicanalíticas. Mas nada contra, absolutamente, apenas é o meu espírito engenheiro, vamos dizer assim, né, de caçar as coisas. Enfim. Dalton, eu também, né, a minha área inicial é saúde, sou da área da saúde, né, e eu comecei a estudar o Enneagrama há cerca de 10 ou 11 anos. E também para o meu entendimento, né, sobre o meu funcionamento foi muito importante.
E aí eu comecei a utilizar isso com os meus pacientes. Ok. Né? Esse conhecimento me dava uma capacidade de dar um tratamento mais individualizado para aquele paciente. Eu conseguia olhar ele, eu sou Você é dois? dentista. Não, você é Não, dois? Tipo dois? eu sou três. Eu sou três. Três. Ok. Asa Mas eu dois. tenho uma asinha no dois. Ok. Você é dois? Não, eu não conto pra ninguém. Sabe por que eu Eu não ia conto fazer pra essa ninguém? Não é pergunta mais mimimi. na frente. Não é mimimi. É porque se eu falar bem, alguma coisa bem do meu tipo, muita gente vai dizer assim, ah, ele está legislando em causa própria, porque ele é isso e tal. Então eu não conto para ninguém, não é para fazer mimimi, nem mistério. É para tentar ser o mais equidistante possível Imparcial. naquilo que eu estou falando. Perfeito, faz muito sentido. E desde então, quando eu comecei a conhecer, né, o Enneagrama e perceber o quanto isso me dava subsídio para dar um tratamento melhor, eu não consegui mais voltar atrás. E aí busquei Ah, outras formações, né? Hoje estou ingressando como acadêmica em psicologia, né? E a gente fala assim, eu digo que o Enneagrama ele é como um mosquitinho, que ele vai te picar e não tem cura. É difícil ah, voltar a ser o que era antes, depois de ter esse conhecimento. Professor, alguns alunos aqui estão interagindo conosco, né? A Simone está dizendo, conta, conta, né? Querem saber, né? A Maria está dizendo, né? Não entendi, dois, três, talvez seja melhor a gente explicar. O Alex ok. fala, quem adivinhar o tipo do Dalton ganha um prêmio. A Vanessa diz que sugere que é o tipo 5, o 5, né? E a Carla, que é uma terapeuta junguiana também, né, da Bahia, ela diz que já estão se entregando. Bom, professor, então o nome, né, Dalton, é Armadilhas da Personalidade. Ok. O que quer dizer essa armadilha, né? Como a gente pode... Ó, estão sugerindo que você seja um tipo 2, Ok. né? Mas vamos deixar para falar isso Ok. um pouco mais na frente, né? Ok. Então, Só, Dalton, o que seria, só, né? só para esclarecer a Claro. pessoa que fez a pergunta, né? O Enneagrama tem 9 padrões, né? E a gente sempre fica preocupado, nossa, como é que eu coloco bilhões de pessoas dentro de 9 caixinhas, né? Com 9 padrões. E eu sempre faço uma analogia com as oitavas musicais. Um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eu componho infinitas melodias. Com esses 9 tipos, sendo que um é o meu dominante e um pouco de cada um dos outros 8, eu tenho infinitos indivíduos experimentando a vida de uma forma bem particular. E esse tipo 3, que a gente citou agora há pouco, que a Carolina é um tipo 3, é uma pessoa bastante objetiva, visa bastante objetivo sucesso pessoal. Ela precisa, de alguma forma, dentro dela, que reconheçam o seu valor. Não só ela, quanto o que está do lado de fora. E colher os frutos desse resultado. E, ao mesmo tempo, essa asa 2, esse tipo 2 é uma pessoa que se doa muito. Então, ela é uma pessoa que visa objetivos humanitários, objetivos que ajudem as pessoas. Assim, no raso, como eu sempre falo nas minhas lives, aqui a gente está no raso. O tipo dominante de personalidade não é um ponto de chegada, é o ponto de partida. A gente começa daí, né? Daí para frente, né? Quando eu falo sobre armadilha, eu tento mostrar para as pessoas que no Enneagrama, assim, sem ser o apóstolo do Apocalipse, nós temos 9 formas de sofrer diferentes, né? Cada tipo dominante de personalidade tem lá uma ferida, uma dor. É algo que ficou marcado lá na nossa infância. E daí aquilo foi brotando, criou uma raizinha e depois aí foi criando galhos, raminhos e tal. Por isso que nós somos diferentes. Não existem árvores da mesma espécie, mas não existe nenhuma árvore igual à outra.
Portanto, a gente pode ter um padrão de uma ferida similar e uma interpretação que nós tivemos lá quando pequenos. E essa ferida nos faz sofrer. E no entorno dessa ferida, o nosso ego, que é alguma coisa resultado de um algoritmo lá dentro do nosso cérebro, que não é uma área, ele desenvolve uma defesa para aquela ferida. E aí nós começamos a sentir, pensar, nos comportar de acordo com a equação que o ego montou uma personalidade para se defender daquela ferida. Não quer dizer que nós só tenhamos uma. Nós podemos ter mais do que uma, mas temos uma que é fundamental, primordial. E o que o ego constrói para a gente, na verdade, se constitui numa defesa, porém, na verdade, ele é uma armadilha, né? É uma armadilha que as pessoas dizem assim, eu gosto do jeito que eu sou. Eu sempre falo assim, ok, você pode gostar, mas tem alguma coisa que você não gosta. Aí, quando a pessoa descobre, eu não gosto muito disso daqui. Agora começa a olhar o que isso afeta na sua vida. Isso, aquilo outro. E pensando bem, tá, nossa, mas isso aí não é desse tamanho, é desse tamanhão. Então, todos nós temos algo dentro de nós que nos faz sofrer e a maioria das vezes nem é consciente, porque nós somos tão rápidos, tão acelerados que a gente não percebe a dor que isso nos gera. E a gente fica correndo atrás do rabo. Dentro de um ciclo. Então, acho que eu te falei no WhatsApp, quando eu tenho pouco tempo para falar sobre isso daí, eu nem falo de cada um dos tipos. Eu agrupo para tentar dar uma ideia do que é essa armadilha. Então, por exemplo, eu separo as pessoas entre aqueles que se isolam mais, né, recuam. Né? São pessoas que gostam de ficar mais isoladas, mais recuadas. Né? Um outro grupo, que são 3 tipos de personalidade dos 9. Um outro grupo são os que vão até as pessoas. Então eu tenho 3 tipos. Lá eu jogo, para quem não conhece o Enneagrama, não tem problema. Lá eu jogo, e para quem conhece vai entender. Lá eu jogo o 4, o 5 e o 9. No 4, no 5 e o 9, que são padrões de personalidade, são pessoas mais recuadas, mais equidistantes, mais isoladas. E essas pessoas, elas são solitárias, sentem solidão, de uma certa forma. Um outro grupinho são as pessoas que vão aos outros. Elas seguem os outros, ou são seguidas por outras pessoas também, mas elas gostam de estar com as pessoas. E aí eu coloco o 2, o 6 e o 7, que são pessoas que estão sempre se dedicando aos outros, interagindo com os outros, não se isolam, não são ilhas, né? E eu pego um terceiro grupo, que sobram aí o 1, o 3 e o 8, que são aqueles que vão para cima das coisas, são intimidadores, ou de pessoas, ou de resultado, de objetivo, vou para cima. São pessoas que têm uma capacidade de mobilizar os outros, capacidade de contagiar os outros, e que são seguidas. Então, imagina, pessoas que se isolam, interagem pouco, pessoas que vão com as outras, né, estão sempre se doando de alguma forma, ou sendo leais a elas, ou elas são pessoas que divertem os outros. Está sempre com gente em volta, que seria o 2, o 6 e o 7. E pessoas que vão para cima das coisas. 1, 3 e 8. Muito bem. São intimidadoras às vezes. Não tem muito limite às vezes, né? O que acontece lá na infância deles? Na infância dessas pessoas, no mínimo, aqueles que se isolam, eles foram de uma certa forma anulados. Ou porque ele não tinha voz, ou quando ele emitia alguma coisa, uma opinião, um desejo, uma necessidade, ele arrumava uma encrenca danada, ou ele não sentia que espelhado aquilo que ele tentava passar para os pais não voltava, de alguma forma. Então ele falava, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada comigo? Eu sinto tanto, tenho tanto amor por essas pessoas,
e não vem de volta. Será que eu tenho um problema? Claro que isso não é articulado numa criança, mas não tem retorno. A minha emoção vai e não tem retorno. Por outro lado, eu sou um cara sem crédito, que por exemplo seria o 5, sem crédito. Eu não tenho que seguir meus irmãos, brincar, o que eles brincam, que são mais velhos. Tenho que compartilhar tudo na minha vida. O que eu vou fazer? Eu acho que eu sou nulo. Né? Não tenho um espaço, não tenho uma privacidade. Inclusive tem um aluno meu que ele me disse algo muito interessante, que quando ele era pequeno, ele subia numa árvore, lá era o lugar dele. Ele ficava lá horas em cima de uma árvore, que é um tipo 5. Né? Então essas pessoas gostam de ficar isoladas porque elas não têm o espaço delas quando criança, não têm crédito com os pais. E ao mesmo tempo, essas pessoas também podem ser aquelas que quando intervêm, quando expressam, ela arruma confusão. Então, esses três criam um mundo só para eles. É um mundo que não é só mental, é emocional também. É só para eles, recuado. Aqui eu não vou me ferir. E o que acontece com essas pessoas é que elas se sentem só, porque elas sentiam quando eram bebês uma presença, e essa presença desapareceu. Eu distribuo esses três grupos entre presença, entre amor e proteção. Presença, amor e proteção. Esses três primeiros se sentem abandonados, sozinhos, né? Não é rejeitados. Não me aceitam, eu sou diferente. É uma sensação de não presença, não pertencimento. Aí eu tenho lá um outro grupo que eu falei, que são os que vão às pessoas, são os doadores. Né? Nessa pandemia está cheio de tipo 2 de personalidade, né? Que são pessoas que estão ajudando. Por que você ajuda, você arrisca e tal? Não sei, mas eu estou lá ajudando. É o meu trabalho. Mas é o seu trabalho? Falta hoje tal. Não, as pessoas precisam de mim. Não tem essa. É alguma coisa que ela precisa ajudar. Precisa estar dentro dele. E essas pessoas, elas, quando eram pequenininhas, de alguma forma, elas descobriram que o amor que elas sentiam não era retribuído a elas. Eu sinto tanto amor, eu agora estou não me sentindo amado. Parece que eu preciso fazer algo para me sentir amado. E aí cairiam o tipo 2, o 6, que é muito inseguro, que fala, eu preciso me estruturar, ser bastante leal às pessoas, porque aí eu colho alguma coisa de volta dela. Carinho, atenção, etc. E aí eu encaixo o 7 também, que são pessoas que precisam fazer os outros se alegres para ela se sentir preenchida, ou seja, eu estou aqui e não sou amado, ok? Mas quando as pessoas dão risada, me chamam para festa, porque dizem que uma festa sem mim não é festa, então legal, eu estou recebendo alguma coisa de volta. Mas, na verdade, isso é uma rejeição, eles se sentiram rejeitados. Há uma carência afetiva. Enquanto no primeiro grupo, essas pessoas elas se sentiram não pertencentes, porque sumiu a presença, esse segundo grupo não sente o amor. É como se não fosse digno do amor. Eles são rejeitados. E o terceiro grupo, quando eram pequenininhos, para quem conhece o Enneagrama, nós estamos falando do 1, do 3 e do 8, eram pessoas muito cobradas, de uma certa forma. E eles tiveram uma sensação de que a proteção desapareceu. Lembra que eu falei 3 coisas? Eu falei presença, amor e proteção. Não tenho mais essa proteção, estou desprotegido. Então, o que eu tenho que fazer? Vou me defender. E eles se defendem atacando. Né? Mas a sensação que eles têm dessa falta de proteção é de debilidade. Então, o primeiro grupo sente que está só. O segundo grupo sente que está carente afetivamente. E o terceiro grupo se sente agredido. Se sente débil, frágil. Então o ego, fantástico, ele diz assim, eu não vou deixar mais você sentir essas coisas. Eu vou construir aqui uma personalidade fantástica e você vai ser feliz com isso. E aí, para o primeiro grupo, o que o ego faz? Você vai se isolar.
Para que você vai interagir com os outros? Fique em casa. Fica aí. Você tem medo de que as pessoas não te aceitem? Porque você tem aquela sensação de não pertencimento. Lembra? A presença. Não tem a presença, não pertencimento. Não é rejeição. Não vão te aceitar. Você é diferente. Então eu vou te fazer mais diferente para que você não precise se misturar para brincar com aquelas coisas que você acha besta. Para ir naquelas festas e ouvir aquelas músicas que não tem nada a ver com você. Vou fazer você gostar de músicas diferentes. Eu vou fazer você um cara que vai estudar para não ficar jogando conversa fora. 4, 5. Então, você vai ser muito estudioso. E vou te fazer se sentir diferente. Porque você é diferente. Assim você não se mistura com aqueles lá e você não vai ter essa sensação de não pertencimento. Você vai ser independente, como o 4. Você vai ser independente, você vai ser único, você vai ser diferente. Vai olhar essas coisas como mundanas. E você, 5, vai ver aqueles meninos jogando futebol e você vai ficar estudando. Fala, nossa, eu vou lá, eu tranço as pernas, vou cair, vou me botar no banco de reservas. Para que eu vou lá? E o ego fala, fique em casa, estuda. Bobagem. Você vai ser feliz assim, o 4 também. E o 9, você vai arrumar confusão. Se você não seguir a agenda das outras pessoas, você vai arrumar confusão. Então, eu vou criar um mundo para você onde você vai sentar no muro e vai mediar o mundo. E você vai fazer a agenda dos outros. Todos acham que você vai estar do lado deles, mas você não vai estar do lado de ninguém. Você só quer a paz. E no seu mundo, é o mundo da conciliação. Cadê eu? Não sei, mas aqui eu estou em paz. Não tem confusão. Então eu fico de longe. Eu estou com as pessoas lá, mas eu estou isolado. Dentro do meu mundo, que é vazio. Mas eu estou controlando o que está do lado de fora. Esse no primeiro grupo. Olha que legal. Para vocês não serem solitários, eu vou criar uma personalidade assim, o ego diz. E aí vocês fiquem em casa. Tipo pandemia. Fiquem em casa. Para que interagir com os outros? Para que se meter com os outros? Eles vão judiar de você. O segundo grupo, que são aqueles que se doam, que se sentiram rejeitados quando eram crianças, o ego falou assim, doe-se. Vou construir uma personalidade para você se doar. Sabe por quê? Porque se você for uma pessoa muito útil, quem vai rejeitar uma pessoa útil? Se você for, isso no caso do 2, se você for uma pessoa muito leal, no caso do 6, muito leal, quem vai rejeitar uma pessoa leal? Que é amigão, gosta de família e tal? Ninguém. E no 7, se você é o rei da festa, leva alegria, diverte as pessoas, quem vai abrir mão de você na festa? É óbvio que eu estou aqui exagerando e resumindo de montão, né? E dessa forma vocês não serão rejeitados. Olha que legal. Obrigado, seu ego. Vai construir essa personalidade para mim. Isso é o conselho do ego. E no terceiro grupo, vocês estão se sentindo vulneráveis aí, pequenininhos? Então vamos fazer o seguinte. Foram muito cobrados. Vai para cima das coisas. Ataque. Ataque. Se está tudo desorganizado, as pessoas estão, cada uma fazendo de um jeito as coisas, vai lá e controla isso de alguma forma. Com a sua organização. Você quer ter valor, né? Você precisa conquistar para mostrar o seu valor. As pessoas vão te acompanhar, vão dizer, nossa, eu queria ser como você no futuro. Casa bonita, você tem uma esposa bonita, um marido bonito, tem dinheiro, viaja para o exterior, não sei quantas vezes por ano. Nossa, que legal, você vai ser um modelo. Todas as pessoas vão, você vai ter valor. Para isso, vai para cima dos objetivos. Em cima. E as pessoas, você tem carisma, elas vão seguir você a te ajudar a alcançar os objetivos. Então, vai ganhar. Você vai ganhar. Então, um vai controlar, o outro vai ganhar. Vai para cima das coisas, ganhar. E o outro, que é o 8, você vai ter força, domínio. Você vai ter poder, que é diferente dos outros dois. Poder, eu vou te dar poder.
Você vai fazer todo mundo te obedecer. Você vai ser uma pessoa que vai atacar tudo. Não vai recusar nenhum desafio. E se olharem torto para você, você já quer. Qual é o problema? Ninguém vai tirar satisfação com você. Por quê? Porque dessa forma eu te protejo daquela sensação de vulnerabilidade que vocês tinham. Lembra? Lá no comecinho, eu perdi, como eu disse, você tem a presença, você tem o amor e você tem a proteção. Eu perdi a proteção, então eu vou criar uma. O ego cria. Legal. O que resulta daquele primeiro grupo que, para se defender, porque são muito diferentes, eles se sentiam solitários, não tinham as coisas na casa deles, eles não se sentiam de uma certa forma não pertencentes, porque eram como móveis assim, cala a boca menino, né? E aí o ego diz assim, fique em casa, ninguém vai fazer você sofrer, você vai ser feliz assim. O que resulta? Aquela solidão que ele tinha lá, solidão. Com todo esse processo de desenvolvimento, o ego constrói uma personalidade para defendê-los daquela sensação de não pertencimento, que eles se achavam solitários e resulta aqui na frente em solidão. Então as pessoas que dizem assim, estou muito bem comigo mesmo, sou independente e tal, não sei o que, não, você está solitário que eu sei. Até porque não é solidão de outras pessoas, me fazem falta outras pessoas. É que o seu espírito, alma, seja o que for, está de um lado e a sua mente do outro. Quando a gente se sente solitário, é que espírito está de um lado e alma está do outro. Perdão, espírito ou alma está de um lado e a mente do outro. Você está separado. A solidão que você tem é de si mesmo. Você sente falta de si mesmo. Esse é o primeiro grupo. É uma armadilha. Eu me senti assim, o ego falou, pode deixar comigo, eu vou construir uma personalidade, me deu uns conselhos e eu, pumba, caí no mesmo que eu sentia lá atrás. O segundo grupo, me sentia rejeitado. Aí ele diz, doe-se, né? Seja leal, seja amigo, faça tudo pelas pessoas, alegre-as. E aí, o que lá na frente, eu passo mendigando carinho pro resto da minha vida. Fico buscando carinho nas pessoas. Fico buscando não ser rejeitado, sendo útil, sendo uma pessoa leal e sendo uma pessoa que agrada todo mundo. Então, o tempo todo eu tenho que fazer isso para ir buscar o carinho das pessoas, para não sentir a rejeição. Mas eu faço isso a vida inteira. É sinal que eu continuo me sentindo rejeitado. Então, armadilha. Aquilo que eu sentia lá atrás, obedecendo, o ego criou uma personalidade, me deu um conselho, eu faço o que ele manda e eu me sinto do mesmo jeito. E por fim, o terceiro grupo, que eu me sentia agredido e vulnerável, o ego falou, ataca. E aí o que acontece? Ele passa a vida atacando. O tempo todo. E por quê? Porque para ele, tudo é uma ameaça ao meu valor, ameaça à desorganização, a eu cometer erros, que é o caso do tipo 1, ameaça ao meu valor, do tipo 3, o tempo todo estou atrás do objetivo. Não é, dona Carol? Você não está buscando outro objetivo, né? Esse aqui não foi um objetivo, né? Da semana de luz, né? Lives e tal, não sei o quê. Você já deve estar pensando no próximo, né? Vai colocar o seu valor, vai estimular o seu valor. Os tipo 1 que querem corrigir tudo, reformar tudo, vai para cima das coisas. Incansáveis. Quando chega no fim do dia, estão exauridos. Tal a tensão, dói tudo, a coluna, pescoço, tudo, tal a rigidez para colocar tudo em ordem. E não conseguem. E aquilo que eles estavam buscando, e o 8 o tempo todo lá, às vezes perde amigos, perde eventualmente família, porque ele é intimidador, quer sempre controlar, quer sempre ter o domínio. E a fragilidade que ele sentia lá no começo, e o ego falou, vou construir uma personalidade para você, você vai ver como você vai ser feliz, ele continua assim, o tempo todo querendo poder. Está num ciclo. E resultou no quê? Na fuga da sensação de vulnerabilidade. O tempo todo ele não se desarma porque ele tem medo daquilo que está lá atrás. Então, resumidamente, eu quando não tenho muito tempo, obviamente, eu agrupo dessas três formas para mostrar que a personalidade é uma armadilha
onde, a partir de uma sensação, de uma ferida que a gente tem quando é pequeno, constrói num algoritmo interpretativo que a gente nunca sabe como vai ser. Ele é influenciado pela educação, influenciado por DNA, influenciado pelos amigos, o país onde você vive, que entra a cultura também. Ele cria uma defesa para uma ferida e faz você sentir a ferida o resto da sua vida. Então, quando eu digo para as pessoas, olha, é uma prisão, é uma forma de sofrer. Inclusive, nos Estados Unidos, eles têm lá umas lojinhas e tal, que você compra uma camiseta, I'm 4, I'm 7, né? Então, e eu olho aquelas camisetas e digo assim, nossa, você está aí propagandeando a sua prisão, o seu sofrimento. Quanto mais você se identifica com a sua personalidade, pior é, porque é uma prisão. Você se identifica com a prisão. Em termos gerais, em termos rasos, vamos dizer assim, é assim que eu descrevo as armadilhas da personalidade. Tá? Enfim, Perfeito. Um discurso enorme, como eu sempre falo. Assim. Não, foi extremamente claro e didático, né? Temos aqui alguns comentários, as pessoas interagindo bastante nessa live, né? A Carla, muito bom, Alex, excelente, né? Temos aqui a Patrícia, que é tipo 8, né? Ela falando da dificuldade de se colocar vulnerável. E ela se viu muito na sua descrição, né? Falando da tríade da pandemia. A Rosane também, ela é de São Paulo, dizendo que a cada live que eu vejo, eu percebo que realmente eu sou o tipo 9. Alex comentando que o grupo 4, 5 e 9 não tem dificuldade na quarentena, né, que está bem à vontade. Bom, Dalton, então a gente viu quanto o ego, né? A gente fala que o que a gente mais teme é que inconscientemente a gente mais atrai para a nossa vida, né? Isso me lembra muito, é uma fala de Joseph Campbell, que fala que a caverna que a gente teme entrar esconde o tesouro que tanto buscamos, né? Então, nós temos ainda aproximadamente 10 minutos. Eu gostaria de lançar um desafio, né? A gente percebeu quanto o ego ele pode nos trazer problemas, né, de relacionamento, primeiro consigo e depois para com o mundo, né, para com a nossa família, para com os colegas de trabalho, para com, né, a sociedade. Que dicas a gente poderia citar dentro desses 3 grupos que foram colocados, que poderia talvez, né, reduzir um pouco os dilemas, né, que eles apresentam? Obviamente que no meu curso eu não falo sobre esses 3 grupos dessa forma. É uma forma de abreviar, não ter que falar dos 9 tipos num tempo curto. Então, eu costumo resumir para mostrar o que é a armadilha. Só dar um exemplo da armadilha, né? Mas, em primeiro lugar, a gente não ficar preso naquilo que a gente acha que a gente é. Porque a gente não é aquilo que a gente acha que a gente é. Isso é fundamental. Segundo, aumentar, elevar o nosso autoconhecimento, independentemente do grupo. O que a gente tem de ciência a nosso respeito é o chamado falso eu. É tão automático e é tão normal para nós, que parece natural, mas é tão normal para nós como o ar que a gente respira. A gente não percebe. E é muito interessante que quando você começa a aumentar o seu autoconhecimento, você começa a perceber as nossas reações automáticas, as nossas coisas automáticas. E aí a gente começa a perceber, inclusive, que está magoando gente e não percebe. Não tem empatia desenvolvida. Ou seja, Por isso que eu digo, inclusive, para as pessoas que vão começar a estudar o Enneagrama, que o Enneagrama tem que ficar sustentado por 5 pilares. Eu chamo 5 pilares que sustentam o Enneagrama. Antes de você começar qualquer coisa.
A primeira é ser um cientista de si mesmo. Um cara vigilante e muito atento consigo mesmo. Como você jamais foi. Porque tudo que você pensa é pensando nas coisas que estão lá fora. Como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu converso com aquela pessoa e tal. E você esquece de você. Você só está pensando. E toda transformação é de dentro para fora, a gente sabe disso. Então você precisa ser um cientista de si mesmo. A segunda coisa é ter compaixão por você e pelos outros. Por que compaixão? Porque quando você começa a estudar o Enneagrama, você vai encontrar coisas dentro de você que às vezes você vai se sentir culpado de como você faz, como você reage, os sentimentos, por que você sente uma coisa tão ruim em uma determinada pessoa e na verdade tem a ver com você e não com ela. Quer dizer, você tem que ter compaixão por você, compaixão com os outros. Sentir, nossa senhora, que coisa horrorosa, né? Não tem problema. Tenha compaixão por você. Você não sabia, você está aprendendo agora. O terceiro pilar é a disposição de ser completamente sincero e honesto consigo, não com os outros. Nada de sincericídio. Ninguém está vendo, cara. Então, nossa, que coisa horrorosa que eu descobri aqui comigo. Horrível isso. Não tem problema. É você com você mesmo. Seja totalmente sincero. Não tente se auto-enganar. Não tenta achar uma resposta bonitinha para si mesmo. Você não está falando com ninguém, é com você mesmo. Outra coisa que eu peço para as pessoas é, se você conseguir, confie no processo do Enneagrama, no estudo. Confie que aquilo vai te ajudar. Aquilo pode te levar a patamares que você jamais imaginou que conseguiria alcançar. Confie. Mas se possível, porque muita gente estuda o Enneagrama como informação, fica lá de longe, né, tal, não experimenta. É uma experiência pessoal o Enneagrama. Se você conseguir, confie. Do contrário, absorva a informação. Quando chegar o momento certo para você, porque eu digo, o Enneagrama é para todos, mas não é para qualquer um. Se você não é um desses, qualquer um, agora, talvez você seja mais adiante. E por fim, tenha o desejo de se conhecer profundamente e mudar. Porque não adianta só você conhecer se você não promover mudanças para o lado de fora. Então eu diria que, para qualquer um dos grupos, esses 5 pilares dão sustentação ao estudo do Enneagrama. Essa é a dica. Estude o Enneagrama, porque eu não vejo outra coisa melhor até hoje. Tem um monte de ferramenta aí, mas é estática. O Enneagrama é dinâmico. E não tem dono, você não precisa pagar licença, né? Então, acho isso muito fantástico, porque, inclusive, tem gente que comete erros de compatibilidade, que é os temas das minhas lives ainda. Deu uma pano para manga essas lives. Né? Muito bacana, muito bacana. Muita confusão, muita gente. As pessoas querem um cara, uma mulher ou um homem compatível. Compatível. Não, você quer alguém que venha suprir, te dar comida na sua prisão. Deus me livre. Nada disso. Por isso, esses 5 pilares para você sustentar o estudo do Enneagrama são fundamentais, porque você sai do rótulo, da caixinha do I'm 4, I'm 5, I'm 7, né? E começa a entrar dentro de si mesmo, a se autoconhecer, e aí com um desejo desse autoconhecimento, promover as mudanças que você necessita. Aí nada é incompatível. Nada é incompatível. O maior medo que eu sempre tenho nas lives, no ensino do Enneagrama, é que as pessoas peguem, agora eu sou assim, e agora eu vou buscar o que é compatível comigo. Não! Vai aumentar o campo de concentração na sua vida. Todo mundo na prisão. Enfim, muito bom, muito bom. É bom você olhar o horário aí, porque, nossa, quando desembesto a falar, nem te conto. Não, acredito que foi uma informação muito clara, né? Dentro do que a gente havia proposto, teve começo, meio, né? E a gente conseguiu concluir bem, né? Eu quero aproveitar, né, esses minutos finais e agradecer imensamente, né, as ricas informações que foram aqui colocadas. Todas as pessoas que participaram aqui interagiram bastante, agradeceram, se colocaram, então
Eu acho que foi um presente a todas as pessoas que puderam, né, estar aqui e aprender um pouco mais. Né? Eu vejo quanto você leva o Enneagrama a sério, o quanto você tem essa habilidade, né, de trazer isso com muita clareza. Né? Você traz temas profundos, mas de uma forma muito clara. E eu acho que isso é um dom, um grande dom. Então, Dalton, te agradecer, né, parabenizar pelo seu trabalho incrível, né? Eu vi esse final de semana o trabalho com o Enneagrama de relacionamentos, o quanto as pessoas precisam, né? Realmente fica muito engalfinhado, senão. E eu queria, né, em um minuto, pedir para você deixar os seus contatos, talvez, para que as pessoas, né, caso você queira, possam conhecer mais, né, os teus Ok. projetos que são belíssimos. É tudo muito simples. Tudo tem o meu nome. O meu egocentrismo, vamos dizer assim. O meu canal no YouTube chama Dalton Cortucci. Tá? O meu e-mail é dalton@daltoncortucci.com. Tá? Basicamente é isso. Se você procurar o nome, você me acha em tudo quanto é canto. No Instagram também é Dalton Cortucci, no Facebook é Dalton Cortucci. Então, assim não tem muita confusão. No Facebook eu também tenho lá uma página chamada O Poder do Enneagrama, mas é assim, ela é bem sem muitas pretensões. E como eu digo, o Enneagrama não é para todo mundo. É para todo mundo, mas não é para qualquer um. Então, não tem muita gente lá e tal, mas também tem algo que não tem o meu nome, que é essa página O Poder do Enneagrama. O resto é só procurar o meu nome. Tá? Então, estão falando aqui do Um Abraço da Távola Redonda. Não sei se você conhece. Os meus alunos, eles têm um WhatsApp, um grupo, que eles montaram lá, porque o meu curso, ele tem uma funcionalidade, o meu curso, eu tenho 2 cursos, um introdutório e um na plataforma Hotmart, que é um curso online, em videoaulas, não online, que eu chamo de completo, e tem uma funcionalidade muito interessante, que com uma compra você pode convidar 3 amigos, né? Então, 4 fazem o curso pagando um único curso, né? E essa tábua redonda foi um rapaz que começou a procurar gente, abriu um grupo de WhatsApp, procurar gente para fazer o curso com ele. E deu certo. Aí esse grupo começou a aparecer um monte de gente querendo se agrupar de 4 em 4 para fazer a vaquinha, para fazer o curso. E esse grupo parece que está enorme, rola Enneagrama o dia inteiro lá, e eles chamam de tábua redonda, porque lá são todos iguais. Por isso eu não participo. Porque se eu participar é capaz de atrapalhar alguma coisa. Eles vão me olhar como, professor, né? Eu vou ficar em silêncio vendo o que eu falo e tal, então eu nem participo. A tábua redonda tem lá não sei quantos, e rola Enneagrama de manhã, de tarde, de noite. Eu acho muito legal isso. Eles disseram que aprendem muito. Inclusive eles discutem muitas coisas lá e às vezes levam para as lives. Então um abraço para a tábua redonda aí também, que é esse grupo de WhatsApp. Que o Marcos Almeida foi o criador da Távola Redonda. Então, eles estão aqui muito bem representados e atuantes. Esse é o Rei Dalton, a Arthur. nossa live foi incrível, né? Acho que as pessoas ficaram muito felizes com tudo que receberam. Mais uma vez, te agradecer. Eu vou deixar essa live disponível aqui no IGVT para quem quiser assistir novamente. Né? Em seguida, vou disponibilizá-la no canal no YouTube, né? Carolina Borges. Assim como nós arquivamos as lives que nós já fizemos, né? Bom, são 130 participantes, né? E quarta-feira teremos a live com Renata Ari. Então, professor, eu vou encerrar, temos 20 segundos para não perder o arquivo. Gratidão imensa e até breve. Tchau, tchau. Um abraço Gratidão para a você e para todo mundo. todos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.